Olá, meu nome é Ítalo Fabrício, sou médico residente de cardiologia do HUB. Irei fazer um relato de um caso cujo tema é fístula de artéria coronária para artéria pulmonar em paciente com doença arterial coronariana grave. As fístulas de artéria coronária são anomalias raras, geralmente diagnosticadas através de um cateterismo cardíaco. Elas podem ser de origem congênita ou adquirida. Na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos, porém, podem se apresentar como angina, dispneia, palpitações, síncope e até mesmo morte súbita. O nosso paciente era um paciente de 64 anos, masculino, hipertenso e diabético, portador de rio único com doença renal crônica dialítico. Além disso, era um paciente que tinha uma insuficiência cardíaca com a fração de ejeção reduzida, ex-etilista e ex-tabagista. Ele apresentou um quadro de dor precordial em aperto, de início súbito, em repouso, com irradiação para o hemitórax direito, sem fatores desencadeantes e, associado a isso, ele apresentou uma dispneia importante. Em relação ao exame físico, ele não tinha nenhuma alteração significativa. O eletro da admissão da UTI coronariana apresentava um ritmo sinusal de baixa amplitude em derivações periféricas com bloqueio de ramo esquerdo. Foi realizada então a exclusão por critérios para isquemia miocárdica. Ele realizou o cateterismo, que evidenciou então lesão grave da descendente anterior, em torno de 90%, após a segunda diagonal, além de fístula arterial de segunda diagonal para artéria pulmonar com alto fluxo. Nós realizamos também a angiotomografia de coronárias, onde confirmou então essa fístula de segundo ramo diagonal para a face lateral do tronco pulmonar. Otimizamos o tratamento clínico para a doença arterial coronariana e foi discutido então com o Heart Team, optado por cirurgia de revascularização miocárdica com a correção da fístula. As fístulas então arteriais coronarianas, elas são anomalias raras, definidas pela presença de comunicações entre a artéria coronária e outros vasos, como por exemplo a artéria pulmonar. Pacientes então com a fístula arterial coronariana são, na maioria, assintomáticos. Podem apresentar angina, palpitações, dispneia, síncope por baixo fluxo e morte súbita por isquemia. Ao exame físico também nós podemos detectar, nesses pacientes, sopro cardíaco de alta intensidade na borda inferior do externo. No nosso caso não foi visualizado, não foi ouvido sopro. A radiografia de tórax e o eletro, geralmente eles são normais em pacientes que não têm repercussão clínica. Nos pacientes onde tem alto fluxo para a fístula, nós podemos visualizar no raio-x aumento de câmaras cardíacas e também visualizar no eletro sinais de isquemia miocárdica. O CAT ele nos auxilia para demonstrar o tamanho e as características anatômicas da fístula arterial coronariana. A angiotomografia de coronárias ela pode auxiliar na descrição de mais detalhes da anatomia coronariana e a sua relação com as demais estruturas do coração, facilitando então definição de tratamento. O tratamento ele pode ser percutâneo ou cirúrgico, dependendo da experiência de cada equipe médica. Elas devem ser tratadas. A fístula arterial coronariana ela deve ser tratada. Por quê? Para melhorar os sintomas do paciente e reduzir os riscos de complicações, como a morte súbita. Não existem, até então, dados na literatura que indicam qual que é a melhor opção de tratamento para esses tipos de paciente. O tratamento, no nosso caso, poderia ser transcutâneo. É uma boa opção? Sim. Porém, a associação com doença arterial coronariana levou a equipe médica, cirúrgica, juntamente com o hemodinamicista e a equipe da cardiologia clínica, em optar pelo fechamento cirúrgico da fístula e a revascularização miocárdica da descendente anterior. Muito obrigado pela atenção.